expectativas são sempre as mesmas, com com um ingrediente que para nós é fundamental, que é, dentro do grupo, nós temos uma premissa de irmos conquistar rapidamente a primeira vitória fora, para não sermos a única equipa no campeonato sem vencer. Fora. E isso para nós é um ponto a acrescentar dentro daquelas coisas todas normais que nós vamos tentar fazer, que sabemos quem é o Tondela, onde está o Tondela na tabela classificativa, sabemos que é um jogo importante, mais uma oportunidade para nos aproximarmos de quem está à nossa frente. E tendo em conta essa ordem de ideias, nós vamos para este jogo tentar ser competitivos e ser competentes para depois no final sermos felizes. Isso é exatamente a mesma coisa, preocuparmos connosco, com a nossa performance, sermos individual e coletivamente uma equipa competente, sendo competitivos e sendo competentes, vamos estar perto de ganhar, que isto vai ser sempre o meu chavão. O Tondela, tirando o último jogo, que também foi surpreendente de casa, e tendo perdido, vinha de uma sequência de 5 jogos sem perder. E isso mostra claramente aquilo que o Tondela fez nos últimos jogos, que foi uma equipa que foi pontuando, foi sendo competitiva, foi sendo uma equipa, como eu costumo dizer, que o que interessa é ser competitivos e que serem competentes. E nesses jogos foram uma equipa que teve essas premissas para poderem conquistar pontos e irem alentando sempre a esperança de sair da situação. Eles sabem perfeitamente que também não conseguimos nos vencer, ficam numa situação cada vez mais complicada também na tabela classificativa, vêm-nos aproximar e veem também a possibilidade de chegarem-se um bocadinho mais à frente para sair da tabela classificativa desta posição. Nós sabemos disso tudo. Tem individualidades também como nós, então individualidades competentes. O treinador também entrou, não sei exatamente quando, mas não foi desde o início da época. Trouxe as suas ideias, completamente distintas daquelas que eram do treinador anterior. Conseguiu começar a somar pontos, conseguiu para uma equipa muito competitiva, agressiva, nos momentos do jogo, com bola e sem bola. Portanto, sabemos que é uma equipa que vai ser difícil de ultrapassar, porque se mostrou nos últimos 6 jogos, só perdeu por uma vez, e nós vamos tentar ser a equipa que vai vencer pela segunda vez consecutiva ao campo do Tondela. Não, honestamente, eu até nem concordo muito com isso. Nós, se olharmos para as últimas 5 jornadas, nós temos 5 pontos. E isto é uma pontuação normal para uma equipa que luta pelos objetivos que nós lutamos. Aquilo que nós temos depois para trás é que é sempre muito mais complicado, porque esta situação, se nós fôssemos por essa ordem de ideias dos 5 jogos, 5 pontos, 34 jogos, 34 pontos, daria a manutenção. Isto é uma lógica dentro disso. Obviamente que nós, quando chegámos, sabíamos que tínhamos de fazer mais do que isso para conseguir. Mas, infelizmente, não fomos também bafejados pela sorte da questão das lesões que nós tivemos no momento que nós precisávamos muito de termos disponível um jogador que fraturou a perna aos 30 minutos de se estrear. O André só se estreou agora nos últimos 10 minutos do último jogo. Jogadores para a frente que nos vinham trazer mais coisas, mais ajuda. O Lima, numa altura importante, que nós acabámos de vencer por 3-0 o Estoril, para dar continuidade ao nosso jogador de meio campo, que tem características muito diferentes dos restantes, também se lesionou, e nós perdemos ali um bocadinho do nosso poder de fogo na frente para juntar ao crescimento defensivo que nós melhoramos. Nós, nos últimos 5 jogos, temos 4 golos sofridos, que é completamente diferente do que está para trás, mas só marcámos 3. E nós precisávamos desta ajuda de mais gente para criarmos mais oportunidades, para sermos mais agressivos também com bola. E isso foi, sobretudo, aqui a questão que nos prejudicou um bocadinho bastante, porque nós fizemos o emagrecimento do plantel tendo em conta a competitividade que queríamos, mas depois não fazemos contas às lesões que podem acontecer e aos cartões que aconteceram, da forma que aconteceram, numa altura fundamental e crucial da época. Foi sobretudo isso, mas se olharmos só porque foi isso que nós fizemos aqui dentro, a olhar para os últimos, a partir do jogo do Estoril, felizmente até foi na semana antes que nós definimos isso. Fizemos 7 jogos de preparação, agora vamos entrar no campeonato. Primeira jornada, ganhámos. E nós realmente, se olharmos só para isto, o saldo não é mau. É um saldo normal. Agora,
juntando ao que está para trás, é que é curto para aquilo que nós pretendíamos nesta altura. Sabe que eu costumo dizer que a pressão há sempre, em todos os jogos, para mim, há sempre o mesmo tipo de pressão. E para mim uma pressão boa é a gente olhar para o nosso campeonato, e eu como treinador, ver que eu sou um felizardo de ser um dos 18 jogadores 18 treinadores na Primeira Liga, ser dos 13 portugueses que estão na Primeira Liga como treinadores principais. Para mim isto é logo uma felicidade e é uma boa pressão de depois termos que corresponder com resultados e com a tabela classificativa, etc. por aí fora. E os jogadores entendem da mesma forma. Os jogadores têm que se sentir privilegiados de estarem na Primeira Liga, estarem a representar um clube como o Aves, estarem a competir contra adversários com competências, e que nós sabemos que é um campeonato muito difícil na nossa liga. Portanto, isto tem que ser uma pressão encarada de uma forma positiva. Obviamente que a tabela classificativa vai pesando à medida que as jornadas vão passando. É um acrescentar, não é expectável, e toda a gente fala isto no mundo do futebol, que no final das épocas as equipas que estão em situações de disputa de uma manutenção, que se espera jogos muito bonitos, muito bem jogados, com as equipas abertas, está tudo a lutar pelo ponto. O ponto pode ser muito importante. E isso condiciona muitas vezes a performance individual dos jogadores, a performance coletiva, aquilo que às vezes é o plano de jogo, aquilo que a equipa às vezes fez para trás, até de uma forma boa, depois chega a esta altura, parece que as coisas já não saem. Isso é o fator que pesa sempre aos jogadores, que é a tabela classificativa, o compromisso que tem com os objetivos. Isso prejudica sempre. Agora, nós, e respondendo claramente àquilo que perguntou, nós vamos ter a mesma pressão. Nós sabemos que isto é, vencendo, voltamos a estar mais perto daquilo que nós queremos. Não vencendo, vamos estar cada vez, a probabilidade vai-se esfumando. Eu, desta semana, vi uma percentagem que nos deram de possibilidade de chegar a um lugar de play-off. 3%. Que é exatamente os mesmos 3% que o Benfica tem para ser campeão. E nós sabemos que a dificuldade que o Benfica tem para ser campeão nesta altura, e nós sabemos a dificuldade que nós temos. E um grau comparativo, não é? Cada um nos lugares opostos da tabela. Nós temos consciência disso. Agora, enquanto houver percentagem, quando passar a 0%, é que, pronto, aí nós dizemos que está resolvido e temos outras coisas para fazer, importantes também. Mas enquanto houver esta percentagem, eu acredito plenamente que o Benfica pensará exatamente da mesma forma que nós, que há jogos para efetuar pela frente, há estes jogos, nós vamos tentar ganhá-los todos. Pode não chegar. Porque se houver esta discussão entre tantas equipas que forem também pontuando, pode não chegar. Nós vamos tentar, jogo a jogo, tentar ganhar. E essa pressão, depois do lado contrário, há de ser igual. Vão saber, se perderem novamente em casa, é um tiro no pé, como se costuma dizer. Para as ambições. Ambas as equipas. Não. Ambas as equipas. Eu é que encaro isto de uma forma muito positiva sempre. Para mim, é sempre de forma positiva. Eu sou um privilegiado de estar aqui. E tenho que aproveitar este momento. Tenho 8 jogos agora para voltar a fazer aquilo que eu gosto muito, que é estar à frente de uma equipa, a liderar, a conduzir uma equipa, para tentar ganhar, para tentar promover jogadores, que é outra das funções dos treinadores. No final da época, que haja vendas para os clubes. Isto, sabemos que o futebol hoje em dia é isto. Tem a parte esportiva e a parte de negócio. As duas têm que estar a funcionar. E vamos estar até ao final dentro disto. A tentar potenciar os jogadores, a tentar ganhar jogos. Se nós ganharmos jogos, potenciamos mais os jogadores. Se jogarmos melhor, os jogadores são melhores. E isto é o nosso trabalho. E eu tenho um gozo tremendo em estar aqui. E eu agradeço todos os dias pela oportunidade de estar aqui a orientar uma equipa. Já vou com 140 perto de 140 jogos na Primeira Liga, mas para mim é como se fosse o primeiro, com a mesma ambição, com a mesma vontade, e os jogadores têm que pensar exatamente da mesma forma. Primeiro isso, depois há a pressão natural da exigência do momento.